O judaísmo do tempo de Jesus era dividido, era fragmentado em vários partidos, grupos rivais. Os dois principais eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus, representados pelos sacerdotes, não acreditavam na ressurreição, nem em anjos, nem em demônios. Representavam uma teologia mais arcaica, digamos assim. Já os fariseus, representados ali pelos mestres da lei, acreditavam tanto na ressurreição quanto na existência dos anjos e dos demônios, de espíritos. Aparentemente essas noções surgiram mais recentemente no judaísmo, ali perto do tempo de Jesus. E para os saduceus, isso era uma influência da cultura grega. A ideia da alma e, portanto, da ressurreição. E por isso esses grupos, embora no sinédrio, no conselho dos judeus, havia representantes desses diferentes grupos, partidos, mas eles tinham divergências teológicas importantes. E embora Jesus tenha muitas vezes debatido com os fariseus e criticado os fariseus, nesses pontos Jesus concordava mais com os fariseus do que com os saduceus. Também para os saduceus, só os 5 primeiros livros da Bíblia, o nosso Pentateuco, é que eram inspirados por Deus. Enquanto que para os fariseus, os outros livros também são inspirados. De modo que a Bíblia dos saduceus seria muito menor do que a dos fariseus. Jesus também, no seu tempo, esteve, pelo menos uma vez, debatendo com os saduceus, naquela ocasião em que eles perguntam se uma mulher que se casou com todos os irmãos de uma família, porque não tinha dado filhos, e a lei do levirato mandava então que se um homem morreu sem deixar descendência, um dos seus irmãos deveria desposar a esposa dele para lhe dar herdeiros, descendentes. E os saduceus propõem essa questão a Jesus. Então, na ressurreição, quem deles será o marido daquela mulher? E Jesus responde citando o trecho da sarça ardente, em que Deus se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jesus diz: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, Jesus defende a ressurreição, citando um texto da Bíblia que eles consideravam inspirado. Ali naquele conselho que julgou Paulo, ontem na leitura Paulo estava lá em Éfeso, hoje ele está aqui em Jerusalém, sendo julgado para ser condenado pelos judeus. Mas ele age com esperteza, com prudência, com sagacidade. Jesus tinha dito para os discípulos: quando estiverem diante de tribunais, não preparem a vossa defesa
porque o Espírito Santo vai iluminar vocês. Ele vos dará palavras tão acertadas que vocês deixarão confusos. Serão confundidos aqueles que vos ameaçam, aqueles que querem o vosso mal. E é justamente o que acontece aqui. São Paulo age com esperteza. Ele está sendo julgado pelos judeus, mas ele então coloca as coisas em termos de que ele, sendo fariseu, está sendo acusado por causa da sua fé na ressurreição. Imediatamente, o grupo se divide. Os fariseus contra saduceus. Os fariseus tomam partido de São Paulo contra os saduceus. E assim, Paulo consegue não ser condenado pelos judeus. Como o próprio Jesus tinha dito, quando ele foi acusado de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios, ele diz: até Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, o seu reino não subsistirá. Então ali houve uma divisão entre eles e Paulo então ficou ileso, mas Jesus disse para ele que ele seria testemunha em Jerusalém e depois em Roma. Então depois Paulo apelará para o imperador para ser levado para Roma e lá também dar testemunho de Jesus. Mas a nossa atenção aqui se volta justamente para o fato de que a promessa de Jesus é cumprida. O Espírito Santo dá assistência a Paulo ali diante do conselho dos judeus, diante de um tribunal. O Espírito Santo dá a Paulo palavras acertadas para confundir os seus inimigos, para livrá-lo naquele momento, pelo menos, da morte, para livrá-lo de uma condenação, fazendo tudo concorrer para o bem. E daquela situação, um proveito, um bem maior é tirado. Paulo depois será levado a Roma, para ali também testemunhar o nome de Jesus. Inclusive, Paulo escreve a carta aos Romanos, sem nunca ter estado em Roma, antes da sua viagem a Roma, manifestando justamente o seu desejo de se encontrar com os cristãos de Roma. Lembrando que ele tinha conhecido Áquila e Priscila, que tinham vindo de Roma e dado para Paulo notícias de que lá também já havia cristãos, e isso deixa Paulo empolgado e querendo conhecer a igreja dos romanos na capital do império e contribuir também com o crescimento da igreja naquela cidade. Então, de toda essa confusão, Deus tira proveito para honrar São Paulo e confundir os seus inimigos. No Evangelho, continuamos acompanhando a oração sacerdotal de Jesus. Jesus aqui continua pedindo a unidade dos seus discípulos. Por isso também esta é no Brasil a semana de oração pela unidade dos cristãos. Para que o mundo creia, é importante que os cristãos não estejam divididos, que eles estejam unidos. Então Jesus diz aqui claramente que reza por nós. Não rezo apenas por eles, mas por aqueles que vão acreditar em mim, por causa da palavra deles. Então Jesus reza por nós, para que nós sejamos um com Jesus, que é um com o Pai, e assim em Cristo nós estamos unidos uns aos outros. Nós entramos nessa unidade da Trindade. Eu neles, tu em mim. É assim que se dá essa unidade, na pessoa de Jesus. O amor de Cristo nos uniu. É pela nossa fé nele, é pela nossa incorporação a Cristo,
que nós nos tornamos um com Deus e também uns com os outros, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Vejam que Jesus tinha dito ali um pouco antes, na última ceia: nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É esse o distintivo dos discípulos de Jesus. Esse deve ser o sinal para que o mundo creia. Se nós nos amamos. Agora, se nós nos dividimos, se existem contendas, se existem rivalidades, rixas entre nós, o mundo não vai crer que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, que nós servimos ao Deus verdadeiro, que é amor. Como é que o mundo vai crer se nós agimos lá como os judeus, fariseus, saduceus, divididos entre eles, e acabam, inclusive, ajudando Paulo, porque eles não estão unidos entre si. Nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes. Na quinta-feira santa à noite, na missa da ceia do Senhor, nós cantamos: onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Depois diz: cessem lutas, cessem rixas, dissensões. Congregados no amor de Cristo, pela mente não sejamos separados. Então é isso que Jesus pede. Assim como Jesus e o Pai são um, nós sejamos um com Jesus, e assim sejamos um com o Pai, e estejamos unidos uns aos outros no amor de Cristo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. O amor com que me amaste é o Espírito Santo, esteja em nós, e assim o próprio Jesus esteja em nós pela vinda do Espírito Santo, que é o amor de Deus aos nossos corações. Então, nós nos aproximando aí da festa, da solenidade de Pentecostes, as orações desta semana todas pedem a vinda do Espírito Santo. O amor com que o Pai amou Jesus esteja em nós, e assim o próprio Jesus esteja em nós. É o Espírito Santo que nos é dado para nós amarmos a Deus por meio de Jesus e para nós nos amarmos uns aos outros. Então, peçamos a Deus, rezemos pela unidade da igreja, pela unidade dos cristãos, para que assim o mundo creia, se nós nos amarmos uns aos outros. Cessem as rixas, cessem as divisões, e assim esteja em nosso meio o Cristo Deus. Amém.